daquilo que Moisés, creio eu, que nunca esperou ver. Daquilo que jamais ele podia acreditar que pudesse acontecer. Seguramente Moisés estava estupefato, dado aquilo que Deus tinha feito com aquele povo e ainda continuava fazendo. Aquele povo que estivera escravo por 430 anos, e agora Deus, com mão poderosa, os tira da servidão, da escravidão, e os torna um povo livre, e muito mais do que isso, com uma promessa de levá-los a uma terra boa, uma terra que emanava leite e mel. Só que entre a promessa e o cumprimento tem a jornada. E este fato foi na jornada, durante a jornada. Eu gosto muito dos questionamentos. Eu gosto muito dos porquês. E o porquê daquela situação. E para que a gente tenha uma pálida ideia daquele fato de ontem, que pode ser real no nosso hoje, nós precisamos entender que na jornada da vida nós temos que tomar decisões. As decisões fazem parte da nossa história. As decisões fazem parte da nossa vida. Sempre nos deparamos com situações que nos obriga a dizer sim ou não, vou ou fico, faço ou não faço, compro ou não compro. Mas eu quero abrir um parêntese para lembrar aos amados irmãos que nós somos, se é que deixamos ser. Eu disse o que mesmo? Somos, se é que deixamos ser. O que, pastor? Dirigido pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmãos, em nós, ele quer nos dirigir. Todavia, ele só o faz se a gente permitir, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas a grande verdade é que os filhos de Deus, asteriscos, obedientes, são guiados pelo Espírito Santo. Povo da promessa também toma decisões, porque é preciso. E não só Israel, nós outros também, na nossa geração. E eu quero dizer aos amados irmãos, nada é tão difícil e, portanto, tão preciso e tão precioso que ser capaz de tomar uma decisão. Quando a gente
Observa no livro de 1 Reis 3, 16 e 18, 16 ao 28, que não vamos ler todo, mas nós encontramos uma decisão que precisava ser tomada, dado aos acontecimentos. Quer ver? Observe. Duas mulheres procuraram a Salomão. E Salomão foi o único homem que Deus se colocou diante dele e disse: pede o que tu queres e tu darei. Foi o único, mais ninguém. Incrível que talvez se esta pergunta fosse feita a qualquer um de nós, não teria decidido escolher o que ele escolheu. Por quê? Porque há tantas coisas que se sonha, que se deseja, que se quer, mas ele pediu apenas que Deus lhe desse sabedoria, para que pudesse entrar e sair no meio do seu povo. Mas Deus satisfez, como é bíblico, o desejo do seu coração, não dando apenas sabedoria, deu a ele também sabedoria e muitas riquezas. Mas veio o tempo de crise, que nós devemos considerar o tempo de crise, porque é muito fácil ser crente, servir a Deus, quando está tudo bem, cantar, dar glória, mas não é tão fácil na hora que o vento é contrário, na hora que surge a tempestade, na hora que os gigantes desta vida se levantam contra nós. Mas é exatamente nestes momentos que nós precisamos estar firme sobre a rocha, para não ser levado, abatido. Essas mulheres chegaram para Salomão e cada uma contou a sua história. Porque hoje se conta muitas histórias, né, Bia? Tem muita gente conversando, dizendo de alguém, mas a verdadeira história quem conhece é Deus, que vê todas as coisas e nada passa desapercebido aos seus olhos. Glória a Deus. Tem pessoas que até ganham dinheiro com isso, para ser uma testemunha falsa, para levar outro a ser penalizado. Bom, mas não é o caso. Essas mulheres chegaram a Salomão para que ele decidisse como rei sobre o filho que tiveram. Foram 2 filhos, cada um teve um filho. Todavia, uma dormiu e rolou por cima do filho e matou o filho. E quando acordou, que viu o filho morto, ela foi a outra e trocou os filhos. E quando aquela mãe acorda que vê o filho morto, olha, observa e diz: não, esse não é o meu filho. E aí começou a peleja, começou a guerra. Quem podia ajudar aquelas mulheres? Só Deus. Porque a outra, cheia de ousadia, de sagacidade, diz: o filho é meu. A outra disse: não, é meu. E Salomão ouviu elas duas discutindo e ambas dizendo que o filho era seu, mas ele não sabia verdadeiramente de quem era o filho. Mas ele tinha de Deus sabedoria. E o que foi que ele fez? Ele disse: faça o seguinte, traga a criança aqui
chamou um soldado com espada e disse: passe a espada no meio da criança, e a metade é da senhora e a outra metade é da senhora. E uma delas disse: pois é, faça assim mesmo. Aí Salomão disse: não, faça não, o filho é daquela outra. Glória a Deus. Foi uma decisão, irmãos, tomada, que somente Deus pode dar graça e dirigir a uma pessoa a tomar de uma forma acertada. Por esta razão, nunca tome decisões sem que antes converse com Deus. Nós precisamos, irmãos, andar na presença de Deus constantemente e diariamente, porque os desafios, eles estão aí diante de nós. Glória a Deus. Então, para que você possa tomar uma decisão, a primeira coisa que você precisa fazer é meditar antes de tomar esta decisão. Não podemos tomar uma decisão em cima da ira, porque a Bíblia diz que na ira do homem Deus não opera. Não podemos tomar uma decisão pelas nossas emoções. Não podemos tomar uma decisão por piedade, por favoritismo, porque quando você faz isso, você peca, você toma a decisão errada. Então é por isso que nós precisamos saber, entender como tomar decisão. Observe Moisés, no versículo 25. Vendo Moisés que o povo estava despido, em outra tradução, o povo estava nu. Versículo 25, a parte B. Porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Ora, quem era o pastor daquele povo? Quem era o pastor do povo? Moisés. Mas foi Arão que deixou, que permitiu que o povo se despisse. Ora, por que Arão e não Moisés? Porque Arão, vamos usar uma linguagem nossa, atual, ele era o co-pastor. Se fosse a nível de presidente, era o vice-presidente. E onde estava Moisés? Que deixou Arão tomar a frente. Não. Arão não tomou a frente. Arão estava substituindo Moisés, que é a função e missão do co-pastor, do vice-presidente, do segundo. E Moisés havia subido ao monte para falar com Deus. Glória a Deus. A unção que estava sobre Moisés era diferente da unção que estava sobre Arão. A responsabilidade do todo era de Moisés. E Moisés sentiu a necessidade de ter de Deus respostas, soluções, e ver o sobrenatural no meio do povo para que aquele povo fosse transformado. Porque o povo estava dando a Moisés muito trabalho, de forma que ele cansou, foi a exaustão, e ele disse que não aguentava mais.
e disse: só tem um jeito, eu conversar com Deus, porque Deus tem a solução. Olha para o irmão que está perto de você, diga: Deus tem a solução. Diga: Deus tem a resposta certa. A responsabilidade que pesava sobre Moisés foi que o fez, que o levou a ir consultar a Deus. Porque quem tem responsabilidade com Deus não faz aquilo que ele vem na mente, não faz aquilo que quer fazer. Aleluia. Por quê? Porque o povo não era de Moisés, o povo era de Deus. A igreja não é do pastor, a igreja é do Senhor. Então o pastor não pode tomar a decisão que ele quer tomar. Aleluia. Aí Moisés sobe ao monte Sinai e disse: vou conversar com Deus. E Deus disse: demarca. Porque até para subir ele pediu autorização para subir. E Deus o instruiu como fazer. E mandou delinear, marcar, para que ninguém subisse, porque se subisse morria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queridos, e ele chega ao monte para conversar com Deus. E deixa o povo com Arão. Arão, preciso de respostas, de soluções, e só Deus pode me ajudar. Glória a Deus. Só Deus tem essas respostas para mim. E entrou na presença de Deus em jejum e em oração. 40 dias e 40 noites. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, deixa eu lembrar de um texto bíblico para você. Você que é apressado. Tem pessoas apressadas. Está escrito: quem crê não se apressa. Sabe por quê? Por conta de Eclesiastes 3, que é um tempo determinado para todas as coisas embaixo do sol. Não precisa se apressar não, meu irmão. Não precisa se apressar não, minha irmã. No tempo de Deus chega. Faz acontecer. Glória. E o que aconteceu? O que aconteceu? Que se passaram ou se aproximavam aos 40 dias. Mas todo mundo sabia aonde Moisés estava e o que estava fazendo. Mas o povo apressado, abro parêntese, que não foi somente a pressa, foi a pressão. E a pressão sabe de quem? Do populacho. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Já leu sobre ela? Está lá escrito. Populacho. Quem era o populacho? Era aqueles que acompanharam o povo de Deus, que não eram judeus e que estavam no meio. Como judeu? Glória não. Nós também queremos a bênção. Nós também queremos a promessa. Nós também queremos deixar o Egito. Nós queremos ir com você. Só que Deus disse através de Moisés: não traga do Egito nenhuma unha. Mas o populacho trouxe tudo e ainda influenciou os irmãos a trazerem. Aí eu abro parênteses e digo: toda mistura, eu disse o que mesmo? Toda mistura perde a qualidade. Cada casa tem o seu costume. Não adianta querer ir para a casa dos outros e de lá trazer os seus maus
costumes. Glória a Deus. Você já lidou com esta situação? Mandar sua criança para a escola? E de repente, quando ela chega da escola, você olha, você percebe que ela está chamando palavrão? Meu Deus, quem foi que ensinou isso, esse menino? Foi a mistura. Glória a Deus. Não posso me deter por conta do tempo, mas do que falar tem. Aleluia. Então, meus amados irmãos, aquele povo, quando viu Moisés se demorando tanto, eles procuraram Arão, fizeram uma comissão, vamos falar com o pastor Arão. Olha, pastor Arão, esse tal, olha que falta de respeito, esse tal de Moisés, nós nem sabemos o que é feito dele. Glória a Deus. Aí me lembrei de um irmão de uma congregação, que chegou lá na congregação por um motivo lá pessoal dele, disse: esse é o presente que o Arnóbio nos dá. Eu fiquei com tanta dó deste obreiro, um obreiro, não era um irmão comum, era um obreiro. Eu fiquei com tanta dó desse obreiro. Mas tem pessoas assim mesmo, que nem sabe onde é o seu lugar, nem sabe aonde é o lugar que o outro está. Glória a Deus. E juízo é uma coisa muito boa, irmão. Mas não se engane, porque não é todo mundo que tem, não. Glória a Deus. Está perdoado. Então disseram, esse tal de Moisés nós já sabemos. Irmão, aquele grupo era tão sagaz, porque não era sabedoria, era sagacidade. A sagacidade da serpente. Eles eram tão sagazes que convenceram o pastor Arão, pastor Hernandes, convenceram ele a que ele liberasse a construção de um bezerro com a finalidade de adorar. Glória a Deus. E Arão, tão influenciado, quem sabe ele queria ganhar popularidade. Quem sabe eles pode ter acontecido alguma coisa, Edinaldo, com Moisés, ele não vai vir, e eu preciso agradar o povo, porque se Moisés não vem, vão me receber como líder maior, como presidente. Tem pessoas assim, irmão, que não faz para Deus, faz para o homem, para agradar ao homem. Mas quem é chamado por Deus e tem de Deus esta convicção, não pode fazer para agradar ao homem, tem que fazer para agradar a Deus. Ainda que sofra danos, ainda que não seja compreendido, mas ele faz para agradar a Deus, porque é Deus quem vai recompensá-lo. E Arão, irmãos, fez o bezerro, recolheu o material com o povo e distraz os enfeites, os pendengos. Imagine quantas coisas aquele povo não trazia no corpo. Braceleta de ouro, colar na perna, no dedo, na orelha, tanta coisa, junta tudo, joga no fogo, derrete, faça um bezerro. Fizeram. E agora, depois do bezerro pronto, eles fizeram o quê? Uma grande festa. Uma festa de
adoração àquele bezerro, e aí tome cachaça no Kengo. Cachaça e prostituição. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Observe, irmão, o que eu acabei de falar. No capítulo 32, versículo 1 diz: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse: levanta-te e faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão disse: arrancai os pendentes de ouro. Ele nem discutiu a questão. Nem discutiu, meu irmão. Pastor covarde, medroso, frouxo. Aleluia! Glória a Deus! Eu lembro-me de um fato importante. Eu cheguei numa congregação para dirigir, tinha vindo do campo, aí fui dirigir uma congregação e comecei a pregar o que eu prego hoje para os irmãos, que vocês me conhecem, sabem que eu prego e não desrespeito, não desonra ninguém. Prego a palavra. Está escrito, pronto, está escrito, irmão. Viverás e não, morrerás e não viverás. Aleluia. Raça de víbora, está escrito. Prego Bíblia. Glória a Deus. Aí comecei a pregar. O povo começou a me procurar e eu comecei a disciplinar. Não por prazer, mas por ofício. E teve um mês que eu disciplinei 48 pessoas. Aí levantou um grupo e disse: o que é que esse boiadeiro veio fazer aqui? Veio acabar com a igreja. Assim mesmo. Veio acabar com a igreja. Mas, amado, o diabo estava equivocado. Eu não acabei com a igreja. Deus quem tirou o lixo. E depois que o lixo saiu, aí a glória de Deus entrou na igreja. E eu precisei fazer 2 cultos dia de domingo, porque não cabia o povo. Uma outra geração veio e experimentou o poder de Deus. Aleluia. Porque, meus amados e queridos irmãos, não adianta ter bezerro de ouro na vida. Não adianta. Deus sai de cena. Glória a Deus. Então o bezerro foi feito. Eles cantaram, adoraram, fizeram barulhão e tudo mais. E Deus não estava lá. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, quando eles estavam lá, naquela grande festa, versículo 7 do capítulo 32, observe aí sua Bíblia. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor a... Quem foi que disse? A quem ele disse? E o que ele disse? Vai, desce, por quê? Porque o quê? Não, está escrito assim não. Leia direito. Vai, desce, está ali na tela aqui. Vai, desce, por quê? O teu. Que era que Deus estava querendo dizer? Esse povo não é meu não. Esse povo, Moisés, é teu. Glória a Jesus. O teu povo. Quer que tenha o teu povo? Aleluia. O teu povo está corrompido. Deus não tem compromisso. Quem está corrompido com falcatrua, com roubo, com pornografia, com sensualidade. Não, Deus não tem compromisso com mentiroso, com caloteiro,
Não, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com servos fiéis, obedientes, com Deus não tem compromisso com crente murmurador, com crente falador da vida alheia. Deus tem compromisso com crente que anda na paz, dando glória a Deus, aleluia, e anunciando as grandezas do reino. É com estes que Deus tem compromisso. Versículo 8. Observe que o versículo 7, Deus diz: é teu povo, eles estão corrompidos. Versículo 8: e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles se desviaram. Irmão, isso é tão sério que eu vou dizer agora. O diabo, irmão, é mentiroso, é pai da mentira. Mentiroso nunca se firmou na verdade. O diabo, na era primitiva, ele prendia, matava os cristãos, andava de tamanco, assombrando todo mundo. Hoje ele anda de sapato de lã. Chega para você, meu irmãozinho, pense como eu gosto dessa lei, a lei dos crentes. Mas o senhor quer crente? Não, agora não, mas eu acho bonito, gosto dos hinos. Glória a Deus. O diabo hoje anda de sapato de lã. E anda exatamente para enganar, para tirar suas forças, para você não dizer a esta pessoa a verdade que ela precisa ouvir. Não é o que ela quer ouvir, o que ela precisa ouvir. E a gente perde a força quando a gente se alia a quem não quer se juntar ao Senhor. Aleluia. Então esse povo, aí o que é que o diabo fez agora? Diz: não, irmão, outro dia o irmão me repreendeu. Não, pastor, olha, é muito forte o senhor dizer que o irmão está desviado. É forte demais, pastor, isso fere, ofende, entristece. Menina, a gente deve dizer assim: o irmão está um pouco afastado. O irmão tomou uma cachaçinha, só uma cachaçinha. Aí o dirigente soube. Aí, pastor, eu digo: disciplina, sem nenhum problema, nenhum constrangimento. Está fazendo um favor ao reino e agradando a Deus. E o irmão que foi disciplinado ficou revoltado com o dirigente. Ficou revoltado com o dirigente. Não, foi só um pouquinho. 2 dedinhos. Um aqui e outro do pé. Se você chegar na fruteira da sua casa, uma fruteira, as mulheres gostam muito de enfeitar aquelas fruteiras. Você enfeita ali cheio de maçã. Aí de repente você amanhece o dia, vai dar uma olhada, tem uma maçã podre. O que é que você faz? Tira. Por quê? Para não estragar as outras. Isso é disciplina. Então, quando aquele povo se desviou do caminho que Deus havia ordenado, eles fizeram para si bezerro de ouro, eles ofereceram sacrifícios, e eles ainda profanaram. Eles disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Aí Moisés, Deus, versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Glória a Deus. Deus disse: vou acabar com todo mundo. Mas Moisés, irmão, disse: não, Senhor, faça isso não. Dê uma oportunidade.
Glória a Deus. Estamos no versículo 25 ainda, né? O primeiro versículo. São 5 versículos, 1, 2, 3, 4, 5. Cada versículo dá mais ou menos 30 minutos. Acho que vai dar certo. Então, Moisés, 25 diz, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Ele permitiu, ele deixou, ele se tornou conivente. É conivência sua, é pecado. Se você vê o irmão em pecado e calar a boca, você está em pecado com ele. Se ele morrer no pecado, você vai para o inferno. Ele vai e você vai. Pastor, está na Bíblia. Eu tenho culpa de estar na Bíblia. Aleluia. Então, amados irmãos, o que acontece? É que o povo estava desviado. É que o povo havia se afastado. É que o povo havia profanado, adorado a um bezerro, dizendo que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Este foi o Deus, chamou o bezerro de Deus, que nos tirou do Egito. Queridos, eu vou colocar um ponto e vírgula aqui. Os professores da língua portuguesa, né, sabem que é uma pausa mais demorada. Para a gente dar essa pausa demorada, para depois, se Deus nos conceder a graça, voltar com este assunto. Então Moisés teve a visão de um povo que estava nu, que estava despido, que estava desprotegido, que estava vulnerável. Isto é o que faz o pecado. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8, está escrito: em todo tempo, não é no começo da fé, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Essas vestes aqui não é material, é espiritual, vestes espirituais. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Tem crente cabeça seca. Os cabeça seca. Quando no paraíso, que eu acho incrível isso, Adão não pecou no barzinho da esquina. Até porque não tinha, né? Mas hoje tem. Tem o barzinho da esquina. Não pecou no clube, na dança. Não. Ele pecou dentro do paraíso. O que quer dizer isso? Vamos transliterar. Pecar dentro do paraíso é pecar dentro da igreja. Você está na igreja, mas está pecando. Está na igreja, toma ceia, canta, ora vem Senhor Jesus, mas fuma, dá uma voltinha por lá, no motel, bota o corpo na vitrine de Satanás, pega uma roupa bem arrojada e bem curta, aí tira aquela foto. Eu não sei para quê. Não sei para quê. Glória a Deus. Bota lá na vitrine de Satanás. Diz, olha eu aqui. Sou bonita? Se é bonita? Se é bonita eu não sei. Agora que safado eu sei que é. Aqui para nós. Não precisa dizer isso a ninguém não, né? Glória a Deus. Está induzindo os santos ao pecado. Mulher de Potifar. Mulher de Potifar. Tenha cuidado com a mulher de Potifar. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, Deus mandou que Moisés descesse. Irmãos, ele ficou tão irado. Ele já estava com as tábuas da lei nas mãos.
Mas a ira dele foi tão grande quando viu aquela depravação no meio do povo, que ele quebrou as tábuas da lei. Ele quebrou. Precisou subir de novo para fazer outra vez. Glória a Deus. A angústia dele foi tão grande que ele não suportou. E há coisas, irmãos, na igreja do século 21, difícil da gente aceitar. Mas difícil mesmo, que dói, que machuca. Glória a Deus. Se você fizer uma pesquisa sobre a vida dos pastores, glória a Deus. Aí você vai ver que a maioria, eles morrem de infarto, porque o coração não aguenta. Glória a Deus. Aleluia. 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 Amém, Jesus. Olha para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: e daqui a 100 anos? Oh, glória! Então, meus amados irmãos, o povo estava nu. Quando Deus, na viração do dia, como de costume, foi falar com Adão e com a Eva, eles se esconderam. Quando ouviram a voz de Deus, Adão, aí eles se esconderam. Mas todo dia Deus falava com ele. Uma mensagem aqui para os pregadores. O tema: Deus não parou de falar, o homem que parou de ouvir. Onde estás? E ele calado. Quando chegou no limite que ele não aguentava mais, aí diz: estou aqui. Por que você se escondeu? Ele disse: Senhor, porque eu estava nu. E Deus perguntou para ele: quem foi que disse que você estava nu? Vamos pensar. Adão e a Eva viviam como no jardim? Sem vestes materiais, sem roupa. E Deus conversava com eles sem nenhum problema. Qual o problema? Nenhum. Mas agora eles se esconderam porque disseram: estamos nu. Queridos, veja aí, abra sua Bíblia. Bota aí na telinha, meu filho. Isaías 61. Versículo 10. Só para a gente fechar isso aqui, para que os irmãos... Achou? Leia aí para mim, igreja. 1, 2, 3 e já. Pronto. Estas vestes que Deus estava conversando com ele eram vestes de salvação. As vestes servem para proteger o corpo, moralmente e espiritualmente. Então eles perderam a moral e perderam a espiritualidade. E a moral levou eles a sentirem vergonha de Deus. E eles se esconderam. E o medo, como consequência, trouxe a primeira doença que entrou no mundo: depressão. E depois a morte. Quem entendeu, diga amém.
Aí Deus disse: quem te disse que você estava nu? Sabe quem disse a ele? A voz da consciência. No mundo, eu disse, existe 3 tipos de voz. A voz do homem, a voz do diabo e a voz de Deus. Tenha cuidado quando você for tomar uma decisão. Qual de quem é a voz que você está ouvindo para obedecer? Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe grandemente. Terça-feira tem mais.